que o universo surgiu através da flutuação quântica do vácuo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Conhecedores da verdade, né? Sejam bem-vindos à página Conhecimento é Verdade, a nossa página de ciência e evolução da consciência, tá? A expansão, né, da nossa consciência, tá? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o surgimento do universo, uma das teorias aí mais atuais que diz que o universo surgiu através da flutuação quântica do vácuo, ou seja, do nada, do vácuo, esse universo estaria sendo criado a todo instante, tá bom? Então vamos lá, quando a gente fala sobre o surgimento do universo, né, a gente tem que sair do mundo da macrofísica, ou seja, da teoria geral da relatividade que rege, né, espaço e tempo, né, planetas e grandes estrelas, tá, de Einstein, né, e ir para o mundo da micro, ou seja, da mecânica quântica, das partículas subatômicas, né, ou das partículas elementares, né. Então sair do macro e ir para o mundo da micro, né, para entender o surgimento do universo. E como eu falei lá no nosso vídeo, o que é Deus segundo a física, né, que a física é o que mais nos aproxima de Deus, porque você tenta chegar no ponto inicial onde tudo começou, né, gerou o universo, né, então assista esse vídeo porque ele é muito legal para você entender esse daqui também, tá bom? Então vamos lá. Segundo essa teoria de que o universo surgiu através da flutuação quântica do vácuo, é importante lembrar que antes do século XX, né, acreditava-se que a partícula de um átomo seria, né, a menor partícula existente em todo o universo. Por quê? Porque antes disso você não tinha microscópios, né, especiais para enxergar uma partícula de um átomo, por exemplo, né, como nós temos hoje em dia, né, que é diferente desse microscópio que a gente procura células, né? Ele tem que se aprofundar 1 milhão de vezes dentro para poder encontrar uma partícula de átomo. E o átomo ele está presente em todo o universo, desde seres humanos, animais, plantas, objetos, né? Tudo tem partículas de átomos, que dentro dele você vai ter o próton, o nêutron e os elétrons, né? E como eu falei no outro vídeo, tá? Os 3 quarks, eu vou me aprofundar nesse vídeo sobre os 3 quarks principalmente, tá? Porque muita gente ficou com dúvida. O que é o 3 quarks, tá? O elétron, ele não faz parte dos 3 quarks, né? Ele faz parte apenas da partícula do átomo que fica ali na eletrosfera rodando para produzir a eletricidade, né? Agora, dentro da partícula do átomo, você vai ter os prótons e os nêutrons, que são partículas divisíveis, que é onde nós encontramos os 3 quarks. Então lembre-se, como que o universo surgiu? Os cientistas pegaram, por exemplo, uma célula de um ser humano, de um animal, qualquer coisa, tá? Se aprofundaram até chegar na partícula de átomo. Ok, conseguiram se aprofundar dentro da partícula do átomo, ali no núcleo dele, achando, por exemplo, prótons e nêutrons. Dividiram essas partículas de prótons e nêutrons, chegaram nos 3 quarks, né, que é o fundamental para a criação da matéria e da própria massa, tá bom? Se aprofundaram nos 3 quarks, chegaram, por exemplo, no bóson de Higgs. Se aprofundaram mais, até chegar na energia atômica, que é o que vai manter a ordem dessas, né, para manter essas matérias elementares juntas, tá, para a criação da própria massa, né? Se aprofundaram mais ainda, chegaram no campo unificado, ou seja, na energia condensada, né, que gerou esse universo que a gente conhece. Se aprofundaram mais ainda e chegaram no vácuo quântico, ou seja, no nada, e descobriram que do nada, ou seja, do vácuo, o universo está se criando a todo instante. E é por isso que eu falei lá naquele vídeo. Aí você pode chamar isso de Deus se você quiser, porque a física moderna do século XXI não tem uma resposta para falar, olha, é isso que está criando essas partículas no universo, né? Ali na que a gente chama de malha quântica, né? Que eu vou falar aqui mais para frente, tá? Então, descobrimos que o universo ele está se criando a todo instante do vácuo, ou seja, do nada, né? Então você pode sim chamar isso de Deus se você quiser. Mas, como eu falei do elétron ali, na partícula de átomo, não quer dizer que ele faça parte dos 3 quarks, né? Porque ele tem uma massa 1800 vezes menor do que um próton e um nêutron, então o elétron não é uma partícula divisível, assim como o próton e o nêutron, que nós encontramos os 3 quarks dentro dele, né? E olha essa imagem que legal. Quando a gente fala de 3 quarks, olha só o que é um átomo, né? Nós temos o próton e o nêutron, que são partículas subatômicas, tá? E dentro dos prótons e dos nêutrons, né, nós temos os 3 quarks, ou seja, partículas elementares. E por que são 3 quarks? Porque nós temos 2 quarks de up e 1 quark de del. Nós temos, na verdade, 6 tipos de quarks diferentes, né? Mas o principal, tá, é o 2 quarks de up e 1 quark de del, que é isso que vocês
estão vendo aqui, ó. Então nós temos 6 tipos de quarks, né? Mas o fundamental é o up e o down, tá? O quark, tá? Ele cria a força nuclear forte, tá bom, galera? Então, que ele vai manter essa força nuclear forte, ele serve para manter os prótons e os nêutrons grudados. E é por isso que eles não separam, né? Já que, por natureza, o próprio nêutron ele deveria se afastar, porque como o nome mesmo já diz, ele é uma partícula neutra, né? Então, pela força da natureza, ele deveria se afastar. Mas essa força nuclear, ela mantém essas partículas juntas, grudadas, né? Que são essas partículas elementares para a criação da massa dentro do universo, né? E de toda matéria aí existente, tá? Agora, olha que legal essa continha aqui, ó. Então, nós temos 2 quarks de up, ou seja, 2 sobre 3 positivos E. O que significa esse Ezinho aqui, ó? Isso é E de elementar. Como eu falei para vocês, são partículas elementares para a criação da matéria, né? E nós temos um quark de down, que é o 1 sobre 3E, né? E quando você soma dentro da física isso daqui, a soma, por exemplo, do positivo, né? Do mais E, vai dar, por exemplo, uma carga de próton. E o zero, né? Vai dar aqui quando a gente soma o 1 sobre 3, ou seja, né? A carga de nêutron, tá bom? Então, nós conseguimos somar e ver a carga de cada quark, né? Dentro dessas partículas, tá? E também, não sei se vocês lembram, né? Daquela tabela periódica da aula de ensino, né? Do ensino médio, tá? Mas o número que tem na tabela periódica, tá? É a quantidade de prótons que tem no núcleo de cada átomo, ou seja, que a gente chama de número atômico. Lembrar um pouco das aulas de física aí, né? Então aí você me pergunta, Giovanni, então o que é um elétron? Qual que é a função do elétron, né? Já que ele não é uma partícula divisível, tá? E ele não produz massa, né? Então o elétron é o seguinte, galera, olha só, ele não é um quark, né? Pois ele não são partículas divisíveis, como eu falei. Então ele fica ao redor do núcleo, na eletrosfera, e são partículas subatômicas que produzem a eletricidade, tá? E como eu falei logo no início, a massa de um elétron é 1.800 vezes menor que o de um nêutron ou de um próton, né? Então não quer dizer que ele não tenha massa. Ele tem uma massa, mas é cerca de 1.800 vezes menor, tá? O que acontece é que ele não é uma partícula divisível, então você não consegue dividir essa partícula para achar o que a gente achou, que são os quarks dentro dele, tá bom? Então olha só, partícula de próton e nêutron, você produz a massa, tá? E o elétron vai produzir as ondas elétricas. Então, como eu falei para vocês, então os cientistas eles foram se aprofundando dentro disso daí, tá? Chegando no campo unificado, que é a energia primordial, né? Que teria gerado essas partículas todas, né? E tudo mais, tá? Mas além disso, no vácuo quântico, quando você se aprofunda nesse campo unificado, né, você teria o vácuo quântico, que é onde você tem a malha quântica, que é aquilo que eu falei para vocês, que as partículas elas saltam entre a existência e a inexistência. Ou seja, do vácuo, do nada, essas partículas elementares e bosônicas, elas estão se criando a todo instante, e é por isso que você pode chamar isso de Deus, porque nós não temos uma resposta do que estaria criando essa energia vital para o universo, para a criação de tudo que existe, né? Tem até uma frase muito legal do Nikola Tesla, que diz que o vácuo ele pode ser tudo menos vazio, né? Já que dentro desse vácuo, né, surgem essas partículas que a gente chama de partículas virtuais, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, e dessa teoria de que o universo surgiu através da flutuação quântica do vácuo. Um pouco de mecânica quântica, né? É um pouco complicado, mas é muito bacana estudar sobre isso, galera, tá bom? Então, um forte abraço, espero ter ajudado vocês com esse vídeo e nos vemos no próximo. E lembre-se, conhecimento é verdade. Valeu? Tamo junto, até o próximo vídeo.